Galera, calma! Pra você ter uma ideia, né, o Lucas acabou de trazer pra gente que a música, aquela música Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia, que em alguns lugares ela foi censurada. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Ele foi... Sabe qual foi o ano que nasceu Monteiro Lobato? Não, eu vou pesquisar! Quando é que nasceu? 1882. Monteiro Lobato nasceu em 1882. Ainda existia escravidão. É outra coisa. Aí ele faz, dentro do contexto das publicações dele, questões raciais, como a negra ser a cozinheira e ser chamada de negrinha e etc. Não. pela Emília, e o Saci, que era ladrão, etc. Cara, ele nasceu em 1882! Ele não nasceu em 2015! É diferente. E aí a galera acusa ele de racista, tentaram tirar as obras dele de circulação e etc. E não compreende o contexto histórico da situação. Ele vivia em outro mundo. É lógico, ele foi educado de outra forma, ele pensava de outra forma. Quando ele nasceu, ainda tinha gente sendo chicoteada. Então pra ele isso era Normal! Então, é óbvio que ele não está certo em pensar dessa maneira. Mas ele não tinha outra opção de pensamento da maneira como ele foi condicionado a pensar. Então eu acho um absurdo agora a gente querer condenar Monteiro Lobato seguindo os preceitos morais que temos hoje. É óbvio que a sociedade evolui e nós devemos combater o preconceito, mas não significa que a gente deva taxar as pessoas. Eu taxaria elas de coitadas. Boa, cara. Tá ligado? Elas não sabiam. E eu termino esse vídeo com uma mensagem só. Pra você que condena, por exemplo, Monteiro Lobato por ter perpetuado mensagens racistas no século XIX, eu lembro que você, que é hoje homofóbico e que diz que gay não faz família, que gay não deve ter direitos e etc., você será lembrado como Monteiro Lobato está sendo agora. Então, se você é homofóbico pela sua ignorância, assim como Monteiro Lobato também era ignorante em relação ao racismo, eu sugiro que pelo menos você escreva grandes obras literárias, para ver se você é lembrado por coisas boas. Olá pessoal, bom dia. Nós conhecemos um youtuber muito famoso aí na internet. O nome dele é Felipe Neto. E ele publicou um vídeo essa semana, não sei se foi essa semana ou foi a semana passada, falando sobre nego. Ou seja, fazendo uma crítica com relação aos negros e a palavra em si. Embora concordando com quase 80% do que Felipe Neto fala, discordo quanto a Monteiro Lobato, o escritor. Irei dar os motivos para isso. E nem vou entrar nos méritos do homossexualismo com relação à família, de perpetuar, porque a biologia já mostra que isso é impossível. Porque homem com homem e duas mulheres não procriam. Isso aí isso é o óbvio. Entendo até o que ele tenta passar, mas gostaríamos de alertá-lo quanto à escravatura em qualquer contexto é errada. Vou mostrar um texto bíblico, da qual é muito importante para que nós possamos compreender isso. Abram suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 21, e vamos dar prosseguimento do verso 1 em diante. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas estas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar por 6 anos para você, mas o 7º ano ele fica livre, sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro, quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar as mulheres. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono. E o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama sua mulher, os seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Se o homem vender a sua filha
para ser escrava, ela não ficará livre, como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas três coisas, ela poderá sair livre sem ter de pagar nada. Bom, aqui nós temos que entender o contexto. Havia naquela época alguns problemas dentro da sociedade, mais ou menos do que acontece hoje. E Deus tinha que instituir algumas normas para que uns homens não passassem por cima de outros. Embora o contexto é muito maior do que isso, vou dar um exemplo disso, o povo de Israel foi liberto da fome, vamos dizer assim, da justiça social, injustiça social, e José trouxe para o Egito para assim alimentá-los, dar-lhe moradia. Passado alguns anos, quando José havia morrido, o povo passou a adorar outros ídolos, em vez de adorar o verdadeiro Deus que os trouxe da fome, do que estava errado, para uma vida melhor. Daí nós conhecemos bem a história, né? Que o povo foi cativo, foi escravo pelo faraó durante 430 anos. E aí veio o libertador que Deus enviou, porque Deus estava cansado de vê-los daquele jeito. Eles se arrependeram das práticas erradas e aí Deus os libertou de novo. Eles eram escravos e passaram a ficar livres. Mais para frente, vamos chegar muito mais para frente, na época de Jesus, eles, os homens, então na época de Jesus, eles, os homens, continuaram a pecar e assim houve uma nova escravidão, que foi o imperador Tito invadir Jerusalém no ano 70, anos Dominis, e aí levá-los cativos para outro império, se eu não estou enganado, o Império Romano. Então, o problema aí é o seguinte, da escravatura, da escravidão em si. É não a obediência ao Deus, no caso, dentro do contexto bíblico, ao Deus verdadeiro, passando a cumprir o que eles faziam lá na época de Jesus, tradições inventadas pelos próprios homens que escreveram normas a fim de que outros ficassem subordinados a eles. Deus, amigos, ele não olha a cor da pele, muito menos o sexo, com relação ao feminismo ou masculino. Deus olha o que o homem tem dentro de si para oferecer ao meio, à sociedade em que vive. O homem é que erra fazendo coisas que não agradam a Deus. Por isso, dentro de um contexto histórico, desde o começo, né, foi que isso aconteceu com a humanidade, com Israel antigo. Assim, Monteiro Lobato, o escritor famoso, acredito eu que ele conhecia já essa história. E se não conhecia, isso não deixa com que ele seja passivo em aceitar, mesmo que houve uma música e outras coisas dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso não dá a ele mérito nenhum. Aliás, é verdade que
a escravatura é um erro em si, porque não traz para o homem bem nenhum. Muito mais elogio a esse escritor, mesmo ele vivendo no ano de 1882, da qual foi apresentado no vídeo pelo Felipe Neto e o seu amigo aí. Diante disso tudo, chegamos à conclusão de que, ou no passado, ou no presente, ou no futuro, o racismo é errado tanto diante dos homens como diante de Deus. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.